A gente já está aqui, Rovai, com o Reginaldo Lopes, deputado federal do PT de Minas Gerais, novo líder da bancada do PT na Câmara. Então vamos subir aqui o Reginaldo. Bem-vindo, deputado, aos nossos estúdios aqui do Fórum 11:30, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, Dri, Rovai, uma alegria enorme poder estar trocando algumas ideias aqui com o nosso público. Muito bem, parabéns pela eleição de líder, deputado. Fiquei sabendo que o senhor é o deputado mais novo a assumir a liderança na bancada do PT. Eu falei, mas quantos anos tem o Reginaldo? Uns 25? Não, 44, 48? 48, eu não tenho certeza dessa informação, não, mas é uma alegria, né? Eu cheguei na Câmara jovem, eu tenho 20 anos de mandato parlamentar. Na verdade, lá em 2002, junto com o presidente Lula, eu tinha 28 anos. Aí sim, né? Aí sim. Ó, é bem novo, né? Mais novo que o Boric, né? 35 anos agora, presidente do Chile. Mas ele chegou à presidência da República, né? Não é fácil. Tem uma boa diferença. Opa. Mas o Boric foi deputado por 2 mandatos. Deputado eu nem sabia disso. Ele foi deputado federal por 2 mandatos? Ele foi deputado nacional, lá é deputado nacional, né? Ele faz parte daquela geração de 2008, 2012, que começou a organizar e questionar a cobrança de mensalidades nas universidades públicas, né? Porque lá da Constituição do Pinochet, né? Do Paulo Guedes, que passou por lá, eles passaram a cobrar mensalidade em vários serviços públicos, né? Transporte, energia, água, tudo virou meio privatizado. E as universidades, apesar de elas serem públicas, elas cobram mensalidades. Então, ele liderou aquela grande manifestação que elegeram muitos deputados e deputadas jovens, né, que fizeram parte daquele movimento de 2008 a 2012. Então, ele faz parte dessa geração. Então, ele tinha 2 mandatos consecutivos, o mais votado do Chile. Os 2 mandatos. Então, né? Olha aqui, tem uma pergunta. Alguém perguntou se eu me tornar membro, qual que são as minhas obrigações? Obrigação nenhuma. Você se torna membro e a partir do ano que vem a gente já tem vários webinars, né, Dri? Que vão ser gratuitos para membros. Olha aqui, deputado, depois eu lhe mandar uma caneca da Fórum aí de brinde para você usar nos nossos programas. E você tem só vantagens. Então, por exemplo, o primeiro curso do ano que vem é com o Marcos Coimbra. Para entender pesquisas eleitorais. É um webinar fechado. Webinar fechado só para membros. E vai ser assim o ano inteiro. Então, por exemplo, você já tem isso de grátis. Mas segue, deputado. Quais são os planos para 2022? Você vai pegar a liderança no momento onde, por um lado, a tensão política evolui e, por outro, o Congresso esvazia, né? Então, eu estou organizando já para final de janeiro, início de fevereiro, um seminário, né, da bancada, onde eu defendo fazer um planejamento para o próximo ano, de 2022, com 3 grandes objetivos. Os 2 primeiros objetivos é intensificar a nossa resistência e travessia, ou seja, infelizmente, o povo brasileiro terá que conviver com o Bolsonaro por mais um ano, e nós teremos que aumentar a denúncia, a fiscalização, a resistência e ajudar várias instituições e o povo brasileiro a fazer essa travessia até a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República. Então, é fundamental que a nossa bancada, a maior bancada de oposição ao governo Bolsonaro, possa resistir e não permitir mais retrocesso. Então, nós temos que continuar defendendo o papel do Estado, impedir que eles tentam destruir o serviço público com a emenda 32, a reforma administrativa. Temos que impedir a consolidação da venda do sistema de energia, que é um setor muito estratégico. Temos que impedir a venda dos Correios, que é uma empresa de logística num país tão continental, onde as vendas online crescem muito e o Correio pode ser um grande instrumento para a política de desenvolvimento regional, porque a minha grande preocupação, Rovai e Dri, é que nós precisamos de uma política de desenvolvimento local, regional, porque a mega oligopolização da economia é a barbárie, pode ser o fim do próprio capitalismo, porque ninguém suporta mais
a pandemia ter produzido o primeiro trilionário do mundo. Não é normal, num mundo que tem 85 trilhões de dólares de PIB, alguém ter 1 trilhão de dólares. Esse modelo ele faz as cidades, no meu estado, que eu conheço muito, de 853 municípios, mais de 80% são os municípios dormitórios. Então, nós temos que salvar o capitalismo do capitalista. E essas plataformas de venda online é fundamental. Então, o Correio também tem um papel na logística, um papel, uma política mais descentralizada de matriz econômica, da qual eu defendo como economista. Então, acho que é fundamental. Teremos que continuar enfrentando essa política genocida, irresponsável, de preços internacionais de derivados de petróleo. Só para dar um exemplo, nós estamos perdendo áreas de plantio da agricultura familiar para o agronegócio. Por quê? Porque, ao contrário do agronegócio, que não paga imposto na exportação e vende em dólar, o produtor rural, o pequeno produtor que alimenta tudo que a gente consome todos os dias, mais de 70% vem da agricultura familiar, não está aguentando comprar derivados como fertilizante, adubos, em preço de dólar, dolarizado, que aumenta todos os dias, aumentou mais de 70% esse ano, um saco de adubo é R$300, para produzir alimento para a agricultura familiar, para nossas mesas, e vender em real. Então, está muito engraçado. O agronegócio produz em real e vende em dólar. E os nossos produtores produzem em dólar e vendem em real. Então, assim, tudo isso tem a ver com a política equivocada chamada paridade de preço internacional dos derivados de petróleo. No mundo, até se aplica, pela lógica de mercado, a política de paridade internacional, mas se aplica só naqueles componentes que são importados. No Brasil, não. Paulo Guedes e Bolsonaro, a mando de meia dúzia de acionistas da Petrobras, e não do povo brasileiro, passou a aplicar em 100%. Até aqueles custos que não existem, são inexistentes, porque o Brasil é autossuficiente na extração do petróleo, ele é considerado como se tivesse sido extraído lá de Houston. E a partir daí se aplica taxa portuária, taxa de transporte, risco da operação, porque o petróleo está aqui, mas ele está viajando, né, lá de Houston até chegar ao Brasil, paga essa taxa de risco na operação. Então, é uma vergonha. Estão transformando a Petrobras numa mera empresa de extração de petróleo, que fica caro, mobiliza e precisa de muito investimento, mas é o investimento que tem um retorno mais vulnerável, porque é um preço que está ligado ao preço internacional do barril de petróleo. Ao invés de pegar toda essa extração de petróleo e fazer agregação de valores, do ponto de vista do refino e de outros derivados de petróleo, são vários derivados que a sociedade brasileira necessita, e, ao mesmo tempo, mudar a matriz energética para uma matriz do século XXI, sustentável, eles estão transformando a Petrobras numa mera exportadora de petróleo sem pagar imposto, para aumentar os lucros de dividendo para os acionistas. Então, aquela lógica que o Getúlio Vargas teve que até entregar sua própria vida para comprovar que tinha petróleo no Brasil, e o próprio presidente Lula e o PT passou a ser atacado quando realmente priorizou o pré-sal e produz hoje, extrai o petróleo mais barato do planeta Terra. O mundo extrai petróleo a $19 o barril, o Brasil extrai petróleo a $5 o barril. Então, é inaceitável que esta é uma roubalheira organizada, sabe, Rovaidri? O governo Bolsonaro instituiu na Petrobras uma roubalheira organizada. Tanto que o Conselho da Petrobras, há 15 dias atrás, na maior cara de pau, deliberou que se o petróleo passar de $40, e olha que o barril de petróleo no mundo estava 85, agora caiu para $70, eles vão distribuir lucros, dividendos automáticos, $4 bilhões para acionistas. Então, de fato, o próprio Conselho da Petrobras admite que o Brasil produz petróleo a 60% mais barato que o mercado internacional. E nós estamos praticando preço internacionalizado, dolarizado, e fazendo o trabalhador abastecer o seu carrinho a R$7, R$8 o litro de combustível, e também uma família comprar um botijão de gás com mais de 10% do salário mínimo, R$120. E não é só isso, não, Rovai. O Brasil saiu de uma taxa Selic de 2% para 9,25%. Em janeiro, lá para o dia 15, ela já vai subir para 10,75%. Cada 1% da taxa Selic mexe na taxa de endividamento brasileiro em R$50 bilhões. Então, só o combustível internacionalizado,
os interesses que não são os interesses do povo brasileiro. E mais, a bandeira vermelha da energia elétrica, falta de planejamento, e estão querendo vender o setor energético, as nossas sistemas de energia, produziu um endividamento para o Brasil de 300 bilhões. E que você pode comprovar o que eu estou falando. O orçamento da União votado ontem, 4,8 trilhões, 1,800 trilhões, 1 trilhão e 800 bilhões, são para o serviço da dívida pública, quase 40%. E 3 trilhões é que sobra para o orçamento primário. Então, o próprio governo, em troca de receber 21 bilhões, que é isso que ele vai receber, porque nas ações que recebem lucro de dividendo, ele só tem 35%. Então, em troca de receber 21 bilhões de lucro de dividendo no ano de 2021, ele endividou o Brasil em 300 bilhões de reais. Então, eu costumo brincar, Rovai e Idri, que o Enem nunca pode ter a cara do Bolsonaro, porque eles não sabem fazer conta simples de matemática. Então, ou seja, é uma quebradeira, é uma desorganização, uma dolarização da economia brasileira. Isso repercute na agricultura, na proteína animal, na proteína vegetal, desorganiza a produção da agricultura familiar e deixa 100 milhões de brasileiros com dificuldade de alimentação e 20 milhões passando fome no país que contribui para alimentar 1 bilhão de pessoas com a sua potência no agronegócio e na agricultura. Então, está muito desorganizado. Por isso, o nosso primeiro compromisso é aumentar a denúncia, a resistência e a travessia. O segundo compromisso com o seminário que nós vamos organizar no final de janeiro, início de fevereiro, é organizar o legado e o futuro. Nós somos um partido que tem um legado histórico para debater, é um passaporte para a vitória do presidente Lula, mas é um partido que precisa apontar para o futuro. Apontar para o futuro, nós temos que admitir que tem duas causas dessas desigualdades. A primeira, na minha opinião, é a não reparação de danos de 4 séculos de trabalho escravo e a não destruição da sua obra e dos seus impactos. E a segunda questão é o sistema tributário, que virou uma máquina de produzir milhões de super pobres, em detrimento de alguns centenas de bilionários, e agora, talvez, alguma meia dúzia de trilionários. Esse sistema não pode continuar, ele seria inviável para dar sustentabilidade fiscal ao nosso país. O nosso partido e o Lula são as pessoas que têm mais autoridade para discutir responsabilidade fiscal, porque nós fizemos o maior superávit primário da história do Brasil, economizamos mais de 1 trilhão do orçamento primário, e por isso nós não podemos admitir que nós somos populistas, que nós quebramos o Brasil, porque é mentira. Nós ficamos 10 anos com superávit primário, fazendo 4 milhões de casas, 3 milhões de jovens no FIES, fizemos uma revolução em obras de infraestrutura, no setor de energia, no setor de óleo e gás, no setor da indústria naval, na questão de saneamento básico, na integração das bacias para levar água para o Nordeste, na construção de creche, escola da pró-infância, universidade, escolas técnicas. Nós fizemos uma revolução nesse país. E nós deixamos ainda 1 trilhão de superávit primário, só para concluir, pagando a dívida internacional e fazendo uma dívida interna cair para 35%. Agora eles levaram a dívida interna para 80%. Então, essa turma tem que discutir e aprender que discutir responsabilidade fiscal não é doutrina, e que os instrumentos de responsabilidade fiscal criados complicou o país e levou o Brasil a uma condição de não investimento, porque o orçamento de 2022 tem apenas 0,5% de investimento. Então, chegou a hora de uma autocrítica desses fundamentalistas fiscais e dessa austeridade fiscal que eles escolheram o caminho errado para fazer o equilíbrio das contas públicas no Brasil. O pensamento, né? Eu queria saber o seguinte: tem um debate que o governo estava querendo fazer para esse ano, e que não sei se vai conseguir fazer o ano que vem, que é o da reforma administrativa, né? E que teria impacto aí na vida dos funcionários. Quando o senhor fala de responsabilidade fiscal, eu, às vezes, acho que muitos servidores devem se arrepiar, porque pode imaginar que, mesmo com um governo Lula eleito, uma reforma administrativa que penalize os servidores possa vir a ser feita. Como que o PT está debatendo essa questão? Nós somos contra, Rovai. Nós precisamos de mais Estado. O Brasil precisa ter um Estado do tamanho do sonho do povo brasileiro. O Brasil precisa ter uma política de Estado
que seja o tamanho da necessidade dos mais vulneráveis. E não serão com esses instrumentos fiscais, nem fiscais e nem orçamentários criados no golpe do Temer e na loucura do Bolsonaro, de subteto, teto. Nós temos que discutir, sim, responsabilidade fiscal. É óbvio que nós temos que ter equilíbrio e sustentabilidade, mas você tem caminhos diferentes. Por exemplo, se você consegue investir em obras estruturantes, o governo está pegando 300 bilhões que sobrou de recursos chamado discricionários e está investindo apenas 0,5% desses recursos em obras estruturantes, porque ele está numa lógica dos recursos no semi-parlamentarismo. Além dele não ter criatividade em construir um ousado programa de obras em parceria, seja aquelas que podem ser em parceria pública e privada, aquelas que podem ser em parceria pública comunitária, aquelas que podem ser por título da dívida pública, ou até aquelas que podem usar parte da reserva, porque nossas reservas estão há 12 anos depositadas no Tesouro Americano com juro negativo, enquanto o povo brasileiro está pagando cartão de crédito em 400%, cheque especial em 300%, 1.700 hospitais estão sendo agiotados pelo sistema financeiro, porque o SUS faz um subfinanciamento da saúde, o governo ontem cortou mais 16 bilhões no orçamento de 2022, aonde 71 milhões de brasileiros estão no SPC, no Serasa, aonde 12 milhões e meio não trabalharam, não tiveram bens e serviços por causa da pandemia, comercializados e prestados, portanto, estão endividados, onde você tem 5 milhões de micro e pequenos empresários. Então, em tudo isso, falta uma organização, falta uma política que leve em consideração as necessidades do nosso povo e da nossa nação. Então, é lógico que quando a gente fala desta questão da responsabilidade, é porque tem um debate desqualificado, com todo respeito aos demais partidos políticos, mas, na minha opinião, eles utilizam a responsabilidade fiscal para enriquecer alguns com políticas liberais, porque o Estado mínimo é para os mais pobres. O Estado sempre é muito perverso contra os mais pobres, sempre muito generoso com os mais ricos. São eles que garantem os contratos, são eles que tomam a casa das pessoas, são eles que tomam o carro da pessoa, são eles que tomam o meio de produção das pessoas, tudo numa agiotagem. Então, coisas que nós vamos ter que discutir. Isso resolve na reforma tributária, sabe, Rovai? Na reforma tributária, você pode, por exemplo, tributar a exportação de petróleo bruto. A Petrobras vendeu 17 bilhões de dólares sem pagar imposto e deu esse lucro para acionista, meia dúzia de acionistas minoritários. Se tributasse 10%, você criaria 1,7 trilhões de dólares em impostos que poderia retomar as 4 refinarias paralisadas e buscaria a autossuficiência no petróleo e no refino. Porque nós nascemos para ser uma empresa verticalizada do poço até o posto, que pudesse envolver tecnologia de derivados, que pudesse resgatar a indústria naval e que pudesse fazer matriz energética nova. Mas isso também vai para o agronegócio. Por que o agronegócio não pode agregar valor? Se o Brasil deixasse de exportar soja, exportasse proteína vegetal, milhões de empregos seriam gerados no Brasil. Agregaria valor, trabalho e tributos. Se o Brasil deixasse de vender carne para vender proteína animal, milhões de empregos seriam gerados no Brasil. Se o Brasil deixasse de vender minério e agregasse valor no lítio, que é o minério do século XXI, no nióbio, que é a melhor liga para todos os outros minérios, se o Brasil voltasse a um projeto de siderúrgica de produção de aço, quantos milhões de empregos? Tudo isso se calibra com uma política fiscal, política tributária. Não dá para a gente virar uma grande fazenda. Não dá para o Brasil virar um mero exportador sem cobrar imposto. Estamos pior que na época da colônia. Então, tudo isso precisa ser dentro de um programa de país. E que aí eu acho que o Lula está super preparado. Por isso que eu quero fazer um seminário sobre legado e futuro. O nosso legado, ele é extremamente importante, ele é a certeza, ele é a melhor síntese do que o Lula é uma pessoa que tem sensibilidade com os mais pobres. O Lula é o grande líder capaz de unificar esse país. O Lula está super preparado e calejado para fazer o melhor governo da história desse país, mas é importante também a gente trazer algumas matérias do século XXI. Transição ambiental, ecológica no campo e na cidade, preparar a juventude para a economia do século XXI conectada ao mundo digital. Nós precisamos preparar uma nova geração. A nossa juventude, Rovaidri, quer ir embora do Brasil, 60% quer ir embora do Brasil, de acordo com a Fundação Perseu Abramo, Fundação Getúlio Vargas. Eu não vou falar Perseu Abramo, porque ela
da nossa fundação, vai ter alguma suspeita. E mais de 30% não estudam, não trabalham. Nós temos que fazer uma década, nós temos que fazer um pacto, uma década pela juventude brasileira. Então, é combinando essas questões todas que eu acho que nós estamos super preparados para fazer esse enfrentamento. E aí, a bancada tem essa tarefa, né, de pensar, agir dentro desses dois movimentos, né, a resistência, aumentar a denúncia e organizar a travessia. Depois nós temos a tarefa de falar do legado, né, que é o nosso passaporte para as eleições, e apontar o futuro. E no terceiro momento, eu espero que a partir de outubro, viu, Rovai e Vidri, eu comece como líder do maior partido de governo do presidente Lula a partir do dia 2 de outubro. No dia 3, eu já quero acordar líder do partido do presidente da República e quero, junto com meus colegas de bancada, organizar a transição para a chegada do Lula no dia 1º de janeiro e o Brasil voltar a ser feliz novamente. Essa é a minha esperança e meu planejamento. É isso aí. Bons votos para 2022. Antes de passar para o Vai, eu queria agradecer o Edson Santos Silva chegando aqui, novo membro do canal aqui da Revista Fórum. Seja membro você também e apoie o jornalismo sério e comprometido da Revista Fórum. Rovai, diga. Não, eu ia falar, eu não vi o deputado no jantar de prerrogativas, acho que o senhor não foi, né? Não, eu acabei tendo a nossa transição do cargo na segunda-feira, às 10 horas, eu não consegui passagem para voltar, né? Então, tá. Em 14 posso fazer a transição. Qual é a sua expectativa dessa chapa Lulial, que parece que esquentou, né? Esquentou bastante. A chapa... No primeiro momento, Rovai, alguém me perguntou, acho que foi o filho do Lobrar, o que eu achava disso. Eu lembrei, eu fiz uma analogia quando eu era adolescente. A gente tinha as nossas festas juninas na escola, né? Eu era líder estudantil. Então, a gente, geralmente, quando queria aproximar, fazer uma paquera, a gente usava correio elegante, né? Então, você mandava um correio elegante, outro respondia. Mas, naquela época, a gente era tão tímido, a gente nem assinava o correio elegante. Então, a gente nunca sabia se, de fato, quem era a pessoa e vice-versa, né? Geralmente, eram envios de correios elegantes. A nossa relação com o UOL começou com correio elegante, né? Mas agora acho que passou por um namoro, né? Eu avalio que o Alckmin é uma municipalista. Quem é municipalista gosta do Estado, gosta do papel do Estado. Então, não é um liberal estrito sensu. Ele não tem a ver, apesar de ter ficado 33 anos no PSDB, com a loucura que o PSDB caminhou no governo Fernando Henrique para a lógica ultraliberal e um programa que não é capaz de melhorar a vida de ninguém. O Alckmin também é um médico, tem uma boa experiência em gestão. Eu acredito que é um bom nome para a gente fazer e sinalizar que, para além da vitória, nós queremos unir o Brasil. O Brasil, eu acho, Rovai, que só não está tendo saques aos supermercados e não entrou em convulsão social porque o povo confia muito no presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula é a perspectiva da democracia e da vitória do presidente Lula é que tem segurado, porque o drama social é enorme. Eu tenho visitei mais de 300 municípios, de maio até agora, em dezembro, a pedido do presidente Lula, conversei com todos os setores, visitei escolas, né, do ensino médio, institutos federais, universidades. É dramático. Quando sair a estatística do abandono ao banco da sala de aula, nós vamos ficar assustados. A Fundação Getúlio Vargas diz que é 30%, vai passar, vai chegar a 40%. Porque nós temos um presidente da República que não educa a sociedade brasileira. Ele dá um mau exemplo a todo momento. Então, não dá para ser liderado por uma pessoa de tamanha responsabilidade como esse governo Bolsonaro. Então, e o drama social das famílias. Você sabe que é a primeira vez na história do Brasil, depois da estatística mais formal do IBGE, é que nós temos a maior população desempregada. Ou seja, nós temos hoje 51,5% da população de trabalhadores subocupados, subutilizados, trabalhadores informais, trabalhadores desempregados e trabalhadores desalentados. Os trabalhadores ocupados é 48,5%. Olha que drama que nós estamos vivendo. E não tem nenhum programa, orçamento do governo federal de ontem, não sinaliza nada para um acolhimento, para uma proteção social do tamanho da necessidade do pós-Covid, ou do enfrentamento da Covid ainda, que não está totalmente denotada. E não tem nada do ponto de vista de obra estruturante que possa o Estado brasileiro
garantir, no primeiro momento, a retomada de geração de emprego e renda e de criação de tributos. Porque não tem uma lógica estruturante de grandes obras. Olha o Joe Biden apresentou 30 trilhões para obras de infraestrutura, e olha que os Estados Unidos é o país do Estado Unido, do liberalismo, mas é um país quase pronto e acabado. O Brasil, que é um país que não tem ferrovia, não tem rodovia, né, falta modernização dos portos, falta investimento em refinarias, indústria naval, né, faculdades, escola, creches, né, infraestrutura na cidade, saneamento básico. Então, o Brasil tem todas as condições de enfrentar esse problema, tendo o Estado como o primeiro indutor. É como se uma roda tivesse paralisada, e no primeiro momento alguém tem que botar a roda para rodar. E quem faz isso é uma ilusão dos liberais, achar que é o setor privado. Imagina se um ministro da Economia que tem conta no paraíso fiscal tem mais autoridade para dizer, não, vem aqui para o Brasil, faça investimento. Ele fala, por que você não põe o seu dinheiro no Brasil? Né? Ou seja, o presidente do Banco Central é uma desmoralização total desse governo. Em nenhum país sério, essas duas figuras estariam na política monetária e na política econômica. Então, ou seja, é uma tragédia absurda, né? Então, espero que o Lula, realmente, o povo brasileiro entenda essa sua capacidade de unir o país e de avançar. Lógico, tendo lado, né? Tendo sensibilidade, tendo preferência, buscando enfrentar as desigualdades, buscando um Brasil com mais equidade. Eu acho que é isso. E aí, essa sinalização do nosso partido, que, de fato, quer dialogar e vai colocar na composição da chapa alguém que dialoga, sinaliza que o nosso projeto está aberto a ouvir a todos e todas, lá tendo preferência, tendo escolha, a opção sempre pelos mais pobres, é muito bom sinal. O Brasil, nós vamos sair dessas eleições unidos e com base, sustentação para fazer reformas mais profundas, né? Eu volto a dizer aqui, é impossível se a gente não fizer uma reforma tributária mais radical do ponto de vista de mudança. E quando eu falo mais radical, não é cobrar mais imposto, não. É apenas deslocar a incidência tributária, que hoje é extremamente obstáculo para a retomada do crescimento econômico, porque ela toma dinheiro do consumidor, né, da pessoa que ganha menos, e 80% dos trabalhadores ganham até 2 salários. Não é justo que esses trabalhadores pagam 70% de impostos indiretos. E também não é justo de cobrar imposto aquele empreendedor que entrega a gente. Então, se ele entrega a gente, ele paga uma folha de pagamento de 23%. Se ele emprega tecnologia artificial, máquina como o agronegócio, ou máquina como as mineradoras, ele não paga, porque ele não paga sobre o lucro de dividendos. Ele não paga sobre o lucro da empresa. Então, nós temos que mudar o conceito. É apenas mudar a incidência do imposto de folha de pagamento e consumo para lucros e patrimônio. Eu acho que, com isso, a gente precisa de uma base mais sólida que tenha diálogo com o setor produtivo, não com o setor especulativo. Eu acho que o Alckmin também tem mais ligação com o setor produtivo de São Paulo e menos com o setor especulativo do mercado financeiro.